E foi. Olá a todos, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Ler Consciência. Vocês já me conhecem. Eu sou o Valdir, estou aqui novamente com meu amigo George e vamos continuar discutindo mais alguns capítulos, dois capítulos especificamente do livro Da Evolução da Beleza, pelo ornitólogo evolutivo Richard Prum. Nos capítulos passados, a gente terminou os vídeos discutindo essa parte do livro. Ele está na parte em que ele entra muito nos exemplos em aves para discutir cada ponto dessa teoria da evolução da beleza acontece, né? E ele, no último capítulo, vocês lembrarem, no final do último vídeo, o capítulo era sobre... Ele faz um levantamento geral porque ele considera esse grupo de tangarás, dessas aves, como um modelo ideal para estudar evolução estética. Esse primeiro capítulo que a gente vai estar discutindo hoje se chama Inovação à Estética e Decadência. Ele entra em um exemplo específico dentro dos tangarás, ao qual ele introduz esse novo conceito de decadência evolutiva. E a gente vai explicar o que isso é, como sendo mais um ponto de que a seleção sexual por escolha dos parceiros não é necessariamente adaptativa. Na verdade, como um todo, pode ser até danosa para a espécie em geral. Então, vamos começar como ele começa o capítulo. Ele sempre entra em muitos detalhes, né? Detalhes bem específicos sobre a biologia, o ritual reprodutivo da espécie em questão. Dessa vez, a gente vai estar falando, em inglês, chama Club Winged Manakin, o que, uma tradução livre, seria, sei lá, tangará de asa de taco. E faz sentido esse nome porque a gente vai explicar por que ele é chamado assim. Eu vou compartilhar minha tela rapidinho, só para a gente ver. Dá um exemplo, tem alguns vídeos, como sempre, na internet, no YouTube, dos, dos comportamentos reprodutivos das espécies, né? Então, vou compartilhar aqui dessa espécie em questão. Aqui, esse vídeo aqui mostra um macho do Clubwin Manakin, esse tangará. Você vai ver o tipo de canto que ele faz. Basicamente, o que é especial, que ele canta com as asas. Aqui, vai mostrar, ele faz Eu um acho que som bem elétrico, né? Ó, através eu da não sei se tem um vibração. pedaço do vídeo onde ele vira para a câmera Eu acho e que é bem aqui dá na para frente, perceber aqui. que o bico dele tá parado. Aqui, ó, aqui, ó. Talvez um Ah, ele pouco saiu antes. do frame. Agora. Perfeito. O que é, que nem eu estava falando, o que é especial, particular sobre esse canto é a produção de som através das vibrações das penas das asas, né? E isso também acontece com algumas espécies desse grupo de tangarás, só que essa espécie evoluiu para ser um canto completo através da vibração das asas, né? Então, diferentemente de outras espécies que, além de cantarem vocalmente, elas também usam as asas, algumas batidas. Aqui, o ritual de exibição do macho completo leva em conta essas batidas das asas, essas vibrações anteriores, né? O macho faz assim. E o livro, como sempre, esse capítulo ele entra em questão basicamente das estruturas que permitem esse canto, né? Esse canto é parecido com um canto que acontece em grilos. Eu acho que o nome é estridulação até. Que, na verdade, não é um som produzido morfologicamente através da vibração de estruturas morfológicas, né? Que é a mesma coisa Cigarro como também é a grilos. mesma coisa. É. E ele descreve bem a estrutura das penas, como elas vibram, como elas interagem uma com a outra, para produzir esse efeito. E esse efeito, esse som, na verdade, a vibração é tão impressionante assim que é um movimento mais rápido já registrado em qualquer vertebrado. O movimento de vibração das asas, né? Eu até procurei alguns vídeos. Eu queria achar realmente o vídeo em slow motion, sabe? Eu achei um vídeo mais velho assim,
mas não está tão legal assim, que realmente mostra bem focado nas asas como essa vibração acontece, né? Mas, de forma geral, o livro detalha bem isso, esse capítulo detalha bem a anatomia desse canto. E por que essa anatomia é importante? Porque ele está destacando basicamente esse caso, desse capítulo específico. Além de eu falar de ser um caso muito interessante de ter um canto completo só baseado nessa no, na vibração das asas, o que o que o que é interessante a partir dessa investigação, dessa observação, é que é começar a investigar todas as modificações morfológicas que permitiram esse tipo de canto. E eles começaram a perceber que essas modificações morfológicas nas asas são tão profundas que elas mexeram com as estruturas que são conservadas até antes de aves existirem, né? Que é a própria estrutura do osso da una das aves, que é uma estrutura que foi é muito conservada até antes. Eu estava vendo um vídeo do próprio Richard Prum falando isso. Até o Tiranossauro Rex tem uma una conservada no sentido que não é ela é oca, né? Uhum. Nesses tangarás, devido a essa produção desse canto, a a una é transformada basicamente num taco. Ela é sólida. E essa estrutura sendo modificada desse jeito para produzir esse canto sugere que a escolha das fêmeas por essa preferência a esse canto, desse modo produzido pelas asas, mudou uma estrutura que é altamente conservada em aves, até em organismos que não são aves, né? Porque ele foi selecionado há muito tempo, principalmente para otimizar o voo, né? Você pensa que, eu acho que é uma das coisas clássicas que você lembra da aula de ornitologia, é que aves têm ossos ocos, né? Porque é um osso mais leve e permite um esqueleto mais leve. E ele descreve essa mudança morfológica nessa espécie específica, e esse tipo de produção como verdadeiramente é, uma inovação estética, né? Uma inovação evolutiva. Porque todas as mudanças que levaram para isso não têm precedentes nem no grupo, né? Apesar de algumas outros tangarás fazerem essa batida de asas, as mudanças morfológicas apareceram especificamente nessa espécie vamos chamar assim de asa de taco. Eu acho que não tem uma tradução melhor, né? E o que é que ele a partir daí, quando eles começaram a descobrir as mudanças morfológicas requeridas para produzir esse som com a batida das aves, foi uma das principais mudanças. Tem alguns ciclos de mudança. São a estrutura das penas, que elas se tornam um pouco mais grossas, os ossos dos machos serem sólidos, e tem algumas. Ele tem até uma foto no livro do osso mesmo da una, né? Que além dele ser sólido dos machos, ele tem meio que imagina uns dentes assim, sabe? Que ele Umas protuberâncias, né? Isso, No osso. isso, para bater um no outro, assim, para aumentar a magnificação do som. Uhum. E tudo isso muito, muito legal, muito interessante, mas o que isso tem a ver com a ideia de escolha das fêmeas e principalmente com a ideia de decadência evolutiva? O que o autor defende é que essa mudança nessa estrutura tão conservada em aves de forma geral e até essa estrutura basicamente a ideia de ossos não de ossos ocos surgiu antes do que a gente chama de aves mesmo surgir. É, é uma mudança tão brusca que ela vem em detrimento daquela balança entre seleção sexual e seleção natural. Então, as fêmeas têm essa preferência por machos que conseguem produzir esse canto, as fêmeas dessa espécie específica. A origem dessa preferência, como a gente já discutiu várias vezes, é a questão de US$ 1 milhão, né? Como esses tipos de preferência emergem nas fêmeas, mas
o crucial aqui é que, devido à escolha das fêmeas preferirem esses machos que produzem esse tipo de canto, que morfologicamente são modificados para isso trouxe um desbalanço muito extremo em relação à seleção sexual comparado à seleção natural. E esse é um ponto que ele não mostra muitos dados, até uma crítica aqui, porque ele, que nem a gente já falou algumas vezes, ele usa argumentos lógicos para argumentar certos pontos, mas que ainda faltam dados. Ele argumenta que, devido à seleção sexual das fêmeas, os machos dessa espécie não voam muito bem. Ou seja, tem um custo associado de seleção natural, que é para basicamente voar nessas aves, é muito parte da vida delas, né? Então tem um custo associado se você modificar alguma coisa que traga algum custo à sua capacidade de voo. E ele argumenta que essa mudança óssea faz com que os machos dessa espécie não voem tão bem. E a partir novamente, só para deixar claro que também não seria só um detrimento aos machos, né? Seria um detrimento à espécie como um todo, porque se os machos não estão tão bem, termina que afeta a espécie como um todo. Eu ia chegar nesse ponto agora, porque pensa só, numa população onde as fêmeas preferem esses machos que não voam tão bem, a fêmea por si, ela tem aquela preferência e outras fêmeas têm aquela preferência, ela por si não vai ter um custo direto, né? Ela, aquele indivíduo, aquela fêmea. Mas vai existir um custo indireto. O custo indireto é que as fêmeas, as filhas daquela fêmea, também vão ter uma asa que está longe, uma estrutura óssea da asa que está longe do normal, que seria uma asa otimizada para voo, né? E foi isso que ele viu também, que as fêmeas, apesar de não produzirem o ritual que os machos fazem, as fêmeas dessa espécie também têm deformações, não deformações, mas têm diferenças morfológicas na una. A única diferença entre machos e fêmeas nesse caso é que os machos têm a una bem sólida, enquanto as fêmeas não têm. E as modificações que as fêmeas acabam herdando dos seus pais, ainda teriam um efeito em termos de seleção natural para as fêmeas por causa do efeito no voo, né? Então, a preferência feminina naquele caso, a preferência das fêmeas vai mudando de forma talvez não adaptativa, porque você está fugindo muito do equilíbrio entre seleção natural e seleção sexual, vai mudando tanto a anatomia das próprias fêmeas, como reforçando a anatomia dos machos. Um ponto que ele faz, que é bom de se pensar quando se fala essa teoria, é que você tem um detrimento de fêmeas que não são assim tão... Então, num encaixe tão legal em termos de seleção natural com o ambiente, porém, os filhos, os machos, são mais atrativos para as fêmeas, para o padrão de preferência das fêmeas daquela população. Então, o custo que você tem com as filhas de seleção natural, com as filhas que você não voando tão bem, é compensado por você ter filhos mais atrativos, né? Essa é uma ideia bem discutida nesse livro e na teoria do Fischer lá, que é a ideia chama sexy sons, né? De filhos sexys, né? Quando você exerce uma escolha, você tem um custo indireto das filhas, mas você tem um benefício indireto também dos filhos por baterem naquele padrão de preferência geral da população. Porém, nesse caso, eu acho que ele acaba defendendo que o desbalanço é tão grande que, ao longo das gerações, isso vai fugir de um modo tão drástico do encaixe de morfologia e ambiente, que isso vai tender a levar a população a basicamente extinção, né? Por desencaixe de seleção sexual mesmo. Então,
acabou escolhendo um lado muito forte da balança de seleção sexual, por preferência das fêmeas, que se distancia muito do equilíbrio entre seleção sexual e seleção natural. Mas aí depende, né? Como Darwin, como ele diz que Darwin via a coisa, sempre você vai ter esse embate entre a seleção sexual e a seleção natural. Então vai depender. Eu não sei da ecologia específica dessa espécie, mas, por exemplo, só em um caso que, para a gente imaginar, se voar para a ecologia dessa espécie não for uma coisa tão importante assim, ou se não for importante, se não houver predadores, alguma coisa do tipo, se a espécie não tiver que cobrir um grande território para forragear, algo do tipo, onde o voo teria um papel importante, você pode até imaginar que essa espécie ela vai perder a habilidade de voar, né? Então, não necessariamente ela vai ser extinta. Óbvio que eu acho que o que ele coloca, tem outros exemplos, é que vai bater em um teto, né? É como a seleção sexual vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Se não houver nenhum tipo de seleção natural, aí tudo bem, a seleção sexual continua de forma indefinida, né? Baseado também, dependendo também da variabilidade genética que tem por ali por trás. Óbvio que algumas características nunca vão aparecer porque essa variabilidade ainda não existe. Mas se não houver pressão natural, aí a espécie, esse caminho evolutivo sexual, ele pode seguir meio que sem nenhum tipo de limite, né? Então a gente poderia imaginar que essa espécie chegaria ao ponto dela perder a capacidade de voo, né? Eu acho que seria uma hipótese a ser colocada. Sim. É claro que nada disso acontece fora de um contexto ecológico, né? De um contexto ambiental. Mas eu acho que nesse ponto em particular, o que ele está tentando defender mais é a ideia, é basicamente um caso muito marcante de como a seleção sexual não necessariamente não é só adaptativa, ela pode ir para o caminho contrário, de levar uma espécie à decadência total por preferência aleatória das fêmeas, né? Uhum, Ah, e claro que é difícil avaliar esse balanço, mas o que ele argumenta é que esse exemplo em particular é um exemplo de que a espécie como um todo, devido a uma escolha das fêmeas, pode estar indo em um caminho muito extremo de seleção sexual que se distanciou muito do balanço seleção sexual, seleção natural. E é mais um ponto que é basicamente o ponto principal desse livro, que é a discussão entre seleção sexual adaptativa, né, que é a ideia de Wallace, e seleção sexual por beleza, por preferência das fêmeas. Eu acho que esse é o motivo que ele foca tanto nesse exemplo, né? uhum. E eu acho que ele, quando a gente tá meio acabando essa discussão aqui, mas ele joga uma pergunta no ar, assim, no final dessa discussão, depois, antes dele mover para a parte da discussão das cores das penas dos dinossauros, é sobre por que espécies que têm, vamos dizer, padrões estéticos tão extremos são tão raras. E a conexão que ele tenta fazer basicamente é que essas espécies, devido aos padrões extremos de seleção sexual pelas fêmeas, estão em um caminho de decadência evolutiva. Ele acha que isso não é uma coincidência. Mas isso é um exercício de pensamento, né? Claro, ele jogou a hipótese no ar e alguém está aí, espero que alguém testando isso, né? Ah, De e certa o forma. problema também seria o que você considera como extremo, né? Porque várias É. dessas aves têm aquela cauda, aquela pena caudal, ou penas, no caso, bem longas, tipo, aquilo dali seria considerado como extremo, ou então o pavão é considerado como extremo. Então, óbvio que isso daí, como você falou, é um exercício mental, mas teria que ser muito mais lapidado, né, para chegar ao nível de uma hipótese assim formal e uma É. hipótese que poderia ser testada, né? Porque essa definição de extremo ela é totalmente e absolutamente relativa, né? Do jeito que ele coloca aí. Ele fala sobre é, as
as criaturas mais esquisitamente bonitas e mais esteticamente extremas são raras, é uma coincidência que isso acontece? Foi exatamente o que ele levantou. Aí ele fala, I don't think so. Uhum. Ele está meio que levantando essa possibilidade que essas espécies, na verdade, estão em declínio. Então, essas espécies que podem ser consideradas que levaram um caminho evolutivo de seleção sexual extrema estão, na verdade, em decadência evolutiva por seleção sexual. Uma vez que ele... Essa parte meio que acaba aqui. Que uma vez que ele fala sobre essa parte de decadência evolutiva, ele começa a dar alguns outros exemplos em algumas outras aves que as fêmeas herdam esses caracteres extremos dos machos e não tem valor para aquelas fêmeas como indivíduo nenhum, né? E ele dá alguns outros exemplos em aves, no caso, e a partir daí ele entra na parte dos dinossauros, que eu acho que ele vai essa parte é um pouco, ele volta um pouco para a biologia básica, assim, né? De zoologia básica, assim, da descoberta de penas em dinossauros e a fossilização das células não das células, dos pigmentos, e que isso permitiu a reconstrução do padrão de cores de penas em dinossauros. É, levando isso bem, eu não sei se você quer falar um pouco mais sobre isso, mas de forma bem crua, assim, hoje já se sabe que muitos do que a gente chama de dinossauros não aves, assim, possuíam penas e que as penas apareceram antes do voo, né? Provavelmente elas tinham uma função que não tinha nada a ver relacionada com o voo. O voo veio depois. Uhum. Não foram o voo que permitiu as penas, foram as penas que permitiram o voo. Uhum. Talvez uma função de incubar os ovos, talvez uma função de seleção sexual, por beleza acontece, e ele discute isso. Tu quer falar alguma coisa dessa coisa? Eu acho que tu é mais familiar com essa discussão de penas em dinossauros. Não, acho que você já cobriu. Pode me permitir compartilhar a tela aí rapidão? Sim, sim. Só porque tem um livro nessa linha que eu ainda não li, eu tinha comprado ele, aí deu um problema no meu envio lá da Amazon, Já liberei para tu compartilhar. mas ele se chama Feathers, ou seja, penas ou feather, não sei se é no plural ou singular. E aí seria interessante ver como é que opa, achei. Como é que ele trata esse, esse tema, né? Porque tem a questão da isolação também, da temperatura, do controle de temperatura. Tem essa questão aí que você já colocou dos ovos e tem também, obviamente, essa possibilidade de ter sido só, né? Óbvio que não é só. Imagina ter sido tão adaptativo assim, ter sido realmente por evolução de beleza, o que seria bastante interessante, né? Então, uma estrutura que tem uma função gigantesca e um histórico evolutivo gigantesco que possibilita toda uma gama de organismos a ocuparem um novo ambiente por aí fora, a origem dela ter sido essa coisa sexual. Então seria uma reviravolta, né, no modo de pensar, porque você já falou, mas foram as décadas onde a gente pensava que todo mundo tentava arranjar uma explicação adaptativa, né? Adaptativo, sempre adaptativo. Então, se esse realmente for o caso de ter sido uma seleção sexual, pô, seria seria uma mudança de paradigma bem importante, né? Se ele Sim. fala de alguma coisa fala do Pássaros do Paraíso. Bem, é mais um livro aí que no futuro, não sei se ele foi traduzido para o brasileiro, mas no futuro a gente também pode tratar dele. Mas eu acho que é isso, acho que você já cobriu tudo. O que, para quem quiser entrar mais em detalhes também, dentro da evolução da beleza,
O autor meio que desenvolveu um modelo que hoje é bem suportado sobre os passos que levaram para a evolução das penas, né? Baseado tanto em fósseis como em predições. Uhum. E um dos passos que ele argumenta, que até hoje não se sabe, é essa mudança. Bem, o termo em inglês é fluffed ou alguma coisa assim. Imagina a pena de. Para quem já pegou uma ave filhote, aquela pena de É. pinto, assim, aquela pena fofa, assim, que não tem estrutura, não tem muito elaboração, não tem muita estrutura, né? Essa mudança desse tipo de pena para a pena planar, que é a pena mais elaborada, que é a mais comum que a gente vê em aves hoje em dia, em aves adultas, é o grande salto evolutivo que ninguém tem uma boa explicação por que aconteceu isso. Basicamente, se sabe que a origem das penas se deu nesse estágio que como se fosse um folículo capilar, que depois meio que abrangeu assim, virou essas penas, vamos chamar de penas fofas assim. E essa partida das penas fofas para um estágio de penas organizadas, bem elaboradas, como elas são hoje em dia, é a grande questão. E ele defende que talvez, como você estava falando, talvez essa mudança aconteceu por evolução estética, por escolha das fêmeas, por preferência das Uhum. fêmeas por organismos que começaram a aparecer com esse padrão. E esse padrão de uma pena mais elaborada é meio que adiciona camadas de beleza, né? Porque você tem penas individuais elaboradas e penas entre si, você acaba criando camadas no qual você pode basicamente criar diferentes padrões, né? Uhum. Ele acaba esse capítulo nessa discussão, né? Eu acho que é bem, bem interessante de pensar assim, que é se isso realmente aconteceu, se a evolução, que nem eu estava falando, a evolução é estética é uma das explicações para o surgimento das penas e as penas permitiram, é, por uma das características que permitiram isso aí, ó. Um bom exemplo, uma pena, não sei nem como chamar isso, você sabe como é que se chama isso? Não, em português eu esqueci, né? Eu acho que no livro aqui chama de fluffed. Uma palavra Eu acho que meio. em inglês é down, né? Tipo, quando você compra um travesseiro de penas, é desse Aham. tipo de pena aqui. Não Ah, é da entendi. pena já formada, porque a pena já formada, como você já falou, ela é bem menos fofinha do que essa pena, né? Entendi. Então, mas com certeza tem, obviamente que é os termos técnicos. Pois é, agora também eu acho que vale a pena a gente sempre colocar, e ele levanta essas hipóteses, mas também vale a pena a gente colocar o que é passível de testagem ou não, né? Por Hum. exemplo, essa coisa eu já acho que eu não vejo muito bem, né? Talvez vá ficar aí na especulação. É uma das coisas da biologia que a gente não vai conseguir testar, né? Pelo menos eu não sei se você visiona alguma forma assim de como a gente poderia chegar a essa resposta, mas eu acho que é algo aí que está meio que perdido na história e essa discussão sempre vai existir na minha visão. Eu não vejo Eu muito bem acho que como o. alguém poderia fazer essa distinção da pressão seletiva original de milhões de anos, se ela se deu por essa pressão, se for uma pressão adaptativa, seja ela qual for, ou se for uma pressão sexual não adaptativa. Então, Eu acho difícil recriar o cenário de pressões seletivas para essa mudança fenotípica, né? Mas eu acho que a base talvez até já se sabe ao nível molecular o que leva uma pena down aí, que você falou, essa pena fofa, para uma pena mais elaborada, né? Que tipo de transições ao nível molecular existem. Mas é uma coisa que realmente é difícil de testar. Mas eu acho que é uma boa coisa. Eu adoro esse tipo de discussão que abre a possibilidade de perguntas mesmo que não são testáveis, né? Ele fala, imagine se essa explicação para a formação das penas através da escolha das fêmeas é verdade, ele não pode imaginar nada que tenha uma implicação tão forte para a história evolutiva das aves como um grupo inteiro do que
do que com assim uma implicação dessa ideia de evolução estética tão Uhum. grande como é a fêmea que tivesse preferência por esse tipo de pena, e essa preferência foi evoluindo, e a partir daí isso permitiu o surgimento da, das, das penas mais elaboradas, o voo, e o voo permitiu o surgimento, pelo menos o escape das aves, das linhagens que sobreviveram de aves, que a gente chama de aves, na extinção dos dinossauros. Né? Então, a implicação, ele está fazendo a conexão do mecanismo evolutivo até a implicação histórica, né? da, Uhum. da, do mecanismo evolutivo. Se isso aconteceu, isso permitiu o que a gente sabe da história da vida, pelo menos para aves até hoje. Né? E essa Uhum. implicação, essa potencial explicação, ela tem uma implicação gigante. Né? Eu acho que era isso que eu tinha que discutir sobre esse capítulo. Tu tem alguma coisa mais para falar que tu lembra em particular sobre esse capítulo? Não, acho que não. Acho que os casos que ele coloca, só para, eu não sei se ficou bem claro para o pessoal, mas esses machos que também aparecem, quer dizer, desculpa, as fêmeas que aparecem com algumas das características, ele dá uma explicação e dá alguns exemplos, né, da biologia molecular, do desenvolvimento, que é ali no desenvolvimento, né? Então, quando uma característica ela aparece depois da distinção entre macho e fêmea, então pronto, beleza, ela só fica na parte dos machos. Mas quando ela aparece um pouco antes dessa distinção, então é como se terminasse as fêmeas são afetadas meio que sem querer querendo e terminam com um pedaço dessa característica, né? O que é algo bem interessante, assim. Acho que só isso eu queria adicionar. Esse termo que você falou agora é o perfeito. Realmente é o sem querer querendo. Né? Ah, Porque, no fundo, as fêmeas têm uma preferência por aquela característica, mas acabam que indiretamente a consequência acaba nas filhas, né? ah, E as filhas provavelmente também têm aquela preferência. Então, você afeta a sua própria morfologia devido à sua você preferência tá, em você relação ao tá, outro sexo. e o interessante é que, tipo, se você já não acha uma explicação adaptativa no macho, se, tipo, Uhum. sei lá, tem uma cabeça vermelha com uma pena amarela, se você já não consegue associar isso a qualquer tipo de adaptação ecológica, seja ela qual for, imagina nas fêmeas, né? Ou Sim, seja, é um negócio que é totalmente inútil, assim, é inútil ao quadrado, né? é, Não tem nenhuma explicação plausível. Então, é interessante. Eu espero que novos estudos apareçam aí, né, nessa parte de evodevo e biologia do desenvolvimento, fazendo uma explicação melhor e maior dessa parte molecular da coisa. Mas é isso, sim. eu acho que com isso a gente fecha esse capítulo e podemos passar para o Bom, próximo. a partir de agora a gente vai entrar num capítulo que eu acho que é o capítulo mais, vamos dizer assim, gráfico do livro. É um capítulo que se chama Make Way for Duck Sex. É o abra caminho, preste atenção na vida sexual dos patos. E hoje isso se transformou, para ser sincero, num grande exemplo de coevolução ou de conflito sexual conflito sexual entre os sexos. Né? Uhum. Mas entrando na história, é legal, sabe? O Richard Plum realmente ele tem um repertório nesse tema muito completo, né? Desde investigar os comportamentos dos tangarás até uma coisa assim como é que coevolução da genitália dos animais que ele trabalhou. Mas qual é a grande sacada, qual é a grande mensagem desse capítulo, né? Esse capítulo começa explicando, basicamente, eu acho que ninguém, se alguém está estudando isso pela primeira vez, eu vou botar alguns vídeos no YouTube que mostram as imagens, mas acho que ninguém vai olhar para um pato e pensar da mesma forma depois disso, né? Os patos parecem uma coisa tão ordinária, uma coisa tão boba assim, mas na Uhum. verdade eles têm uma vida evolutiva e sexual bem, bem intensa. Bem Geralmente ativos. você tem espécie de patos que são territoriais e eles são majoritariamente monogâmicos.
Então, essas espécies de patos... É engraçado, porque os dois exemplos que ele usa mais aqui, mais o Canada Goose e o Marlin Ducks, eles têm aqui... Marlin Ducks é aquele mais comum, da cabeça verde, um pato bem comum, né? Canada Goose faz a migração aqui nas Américas e ele aparece aqui onde eu moro no verão. Então, e eles... Onde eu trabalho aqui, tem um casal que faz exatamente isso aqui, ó, faz os ninhos e cria da prole e tudo. Esses gansos aí, a gente está usando o termo pato aqui, mas se explica para algumas espécies aquáticas, tá? Essas espécies aí, como elas formam um casal monogâmico e os dois pais cuidam da prole, eles geralmente não têm muito dimorfismo sexual, é difícil você diferenciar quem é macho e quem é fêmea, né? E, e eles se juntam na estação reprodutiva, tem a sua prole e cruzam na prole até a próxima estação reprodutiva, que eles tendem, não necessariamente o mesmo casal, mas eles tendem a voltar para o mesmo lugar onde eles criaram a prole anterior, especialmente se for o mesmo casal. É, esse é um tipo de pato, de ave aquática, assim, que é territorial e geralmente monogâmico. Porém, patos não territoriais, eles tendem a ter... Peraí, patos, de forma geral, eles tendem a ter como é que se chama? Uma razão sexual da população enviesada para machos. Tem mais machos na população ativa do que fêmeas. Isso abre um precedente para competição entre machos muito grande, né? Outra particularidade de patos desse grupo em geral diferente da maioria das aves, patos machos têm o que a gente pode chamar de um pênis, né? De uma estrutura para ejaculação externa, a qual a maioria das outras aves não tem, né? Então, eles desenvolveram... Isso foi perdido na evolução das aves e reapareceu nesse grupo em particular, que os machos têm essa estrutura daqueles expelem... não que eles expelem, né? Que eles produzem... É um pênis, né? É um órgão usado para inseminação interna das fêmeas. Essas são as principais características, né? Você tem patos que, de forma geral, são enviesados para os machos e tem essa estrutura peniana. Tá, e o que é interessante sobre isso, né? O que é diferente? Qual é a questão aqui? Em muitas espécies de patos, principalmente essas não territoriais, que são muito enviesadas para machos, ou seja, tem uma competição entre machos muito grande para acesso à fêmea, existe uma coisa que é uma estratégia evolutiva que surgiu em matos, uma estratégia egoísta dos machos em relação às fêmeas, chama basicamente cópula forçada, e até o nome estupro era usado antes do contexto humano para descrever esse tipo de interação, né? Basicamente, os machos tentam fertilizar a fêmea de forma forçada. Se você já viu isso na natureza, é um evento meio bem, bem, bem triste assim de assistir, porque às vezes até vários machos tentam na mesma fêmea de uma vez só, e é um evento bem violento. Então as fêmeas relutam e, e podem até se machucar e às vezes até morrer. Nesse tipo de espécie, o que é que está acontecendo aqui? Está acontecendo... Isso é um campo da biologia que se chama sexual conflict, ou conflito sexual. Os diferentes sexos nesse tipo de espécie têm diferentes interesses. E eles estão em conflito. A fêmea tem um interesse de... Basicamente, o que está em conflito aqui é o controle sobre a fertilização. Os machos estão usando violência para fertilizar as fêmeas, enquanto as fêmeas querem exercer controle sobre quem vai ter a paternidade dos seus óvulos, né? E por que as fêmeas gostariam de ter esse controle? As fêmeas têm, além do custo direto de estar lidando com violência sexual, né? Machucados, lesões e morte, basicamente, as fêmeas estão perdendo a sua autonomia sexual no sentido da escolha de parceiro, né? Vamos supor que você tem um traço
que é preferido pelas fêmeas. Ou esse traço pode ser adaptativo ou pode não ser adaptativo. Vamos dizer que as fêmeas preferem um tipo de macho que aparece com uma pena azul. Se você não exerce a sua preferência e violentamente é atacada para ser fertilizada como fêmea, a sua prole, tanto os machos provavelmente não vão ter aquele traço preferencial naquela população, certo? E, basicamente não é que os machos não vão ter o traço preferencial. Basicamente, assim, existe muito mais aleatoriedade na distribuição do traço de seleção sexual na prole de indivíduos que foram forçados, porque aqueles machos não foram escolhidos, né? São machos que estão tentando a força. Então, a fêmea tem um custo indireto, que é o custo de não conseguir exercer a sua própria escolha, o que provavelmente vai criar uma prole menos, que os filhos não vão ter aquele traço que está sob preferência, e provavelmente também aqueles machos que estão violentamente atacando as fêmeas, eles não foram escolhidos por outras fêmeas. Então você tem um grande problema aí. Você tem um problema de, tanto para fêmeas, um custo direto de lidar com a violência, como um custo indireto de perder a autonomia da sua própria escolha. Uhum. E por muitos anos se observou que os patos, bem, se sabia um pouco sobre a anatomia e a morfologia desse pênis dos patos, e se sabia sobre essa violência sexual em machos de algumas espécies. Uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui antes é que, apesar, até nessas espécies que os machos engajam em violência sexual contra as fêmeas, existe escolha das fêmeas também. Então, as fêmeas também escolhem, também, em alguns casos, conseguem escolher os machos que elas preferem estar na estação. Nesse tipo de patos não territoriais, os patos ficam com as fêmeas durante a incubação dos ovos, basicamente para garantir paternidade. E uma vez que essa paternidade está garantida, os patos machos saem e a fêmea cuida da prole. Então, bem, eu já falei aqui de o que é conflito sexual e o custo indireto que as fêmeas têm a não exercerem a sua escolha. Os patos, como eu falei, já sabia um pouco da morfologia e da anatomia desse órgão externo dos patos. E ele é super estranho e complexo. Ele é basicamente um pênis que ele é, vamos dizer assim, parafusado em um sentido assim. E diferente de um pênis de mamíferos e de répteis, ele é explosivo. Ele não existe ereção. Basicamente, o evento de ejaculação é um evento só, na qual o macho insere o pênis dentro da cloaca da fêmea. E nos casos, forçadamente, é pior, né? Então, começaram a olhar para a estrutura dos pênis assim, mas falaram, não, isso é super estranho, essa complexidade parece como se você usasse, é meio violento, assim, como se você usasse uma arma, né? E uma ex-aluna do Richard Prum, a Patricia Benneman, que é até um caso bem famoso das implicações do que aconteceu com essa pesquisa dela, começou a se interessar sobre a anatomia e a anatomia a anatomia e a morfologia do pênis dos machos como da cloaca das fêmeas. Aí era que foi a grande sacada, né? Que é o segredo, que foi desse lado. É um problema histórico nesse campo, mas foi desse lado olhar para a anatomia das fêmeas. Patrícia Brennan, desculpa. A pesquisa dela é basicamente em genitália animal. Até E que daí, só para mostrar a morfologia, como o termo que você usou, acho que é perfeito, que é parafusado, né? Então ele parece algo que vai ser enroscado em alguma outra estrutura, né? é bem Exatamente legal isso essa, aqui essa, essa imagem aí. que Isso é o que eles acontece quando o macho tenta fertilizar a fêmea, né? aqui E é daí,
Outro grupo já. E daí, ela basicamente ficou interessada na anatomia da genitália, tanto dos machos e das fêmeas, nessas espécies de aves aquáticas, e ela escolheu essas espécies justamente pelos machos terem essa estrutura externa, né? O que não é comum em aves. E ela começou a classificar, ou investigar, ou tirar medidas, tanto da estrutura dos machos como da estrutura das fêmeas. Quando ela olhou para as fêmeas, ela percebeu que a estrutura das fêmeas era altamente, principalmente nas espécies que engajavam em violência sexual, eram altamente vascularizadas e também bem complexas, né? Vamos chamar assim, é uma cloaca, porque um órgão, não é uma vagina, não é um órgão basicamente para reprodução, mas nas fêmeas, essa cloaca tinha várias invaginações, algumas eram Falso. cul-de-sac, né? Sem saída, Uhum. e uma das coisas mais interessantes é que o sentido do parafuso dos machos era, eu acho que é horário, e das fêmeas é anti-horário. Uhum. E ela fez alguns experimentos bem criativos, assim, de testar. Ela começou a dar ideia por que essas estruturas aparecem e são tão correlacionadas, assim. Por que quando eu tenho esses pênis mais armados, assim, mais longos, eu também tenho essas vaginas mais complexas. Em espécies que não tendem a ter violência sexual, você tem pênis mais simples e também vaginas mais simples. Por que isso acontece, né? Então, a hipótese que ela tinha era que estava havendo um conflito sexual ali, quanto quem dominava o controle da fertilização dos ovos. Será o macho por força ou a fêmea por algum tipo de escolha críptica. E o que ela testou, tem vídeos disso no YouTube também. Basicamente, ela forçou machos a ejacularem em diferentes tubos de vidro, e os tubos imitavam ou não a conformação da cloaca das fêmeas, né? Tanto quanto as roscas, tanto quanto ao sentido das roscas. E ela Uhum. percebeu que os machos tinham muita mais dificuldade não de ejacular, a ejaculação acontecia todas as vezes, mas os machos tinham muita mais dificuldade de estender o pênis quando, ou seja, de alongar até o final para chegar o mais perto dos ovos possíveis. Nesses tubos de vidros que tinham essa conformação parecida a cloaca das fêmeas, do que num tubo de vidro normal ou num tubo de vidro que tinha a mesma conformação do peniana dos machos, né? Então, o que eles tiraram de conclusão disso é que, basicamente, machos e fêmeas dessas espécies, principalmente esses que engajam em conflito sexual, a genitália está meio que numa arms race, né? Uma coevolução. Guerra armamentista. Há uma guerra armamentista. Enquanto os machos aumentam o seu poder e violência com pênis mais longos e mais complexos e com anzóis e estruturas assim, as fêmeas controlam quem tem acesso ao seu próprio ovo através da anatomia da sua própria cloaca. Isso foi um achado super interessante, porque é um achado muito marcante de coevolução de genitália, né? Isso foi na época, nesse campo, foi uma foi bem marcante, assim, porque esse campo ainda sofre muito tem dificuldades históricas e tem dificuldades sociais e fisiológicas disso, de entender o lado feminino dessa, da basicamente, socialmente, historicamente se considerava, a gente vai entrar numa outra discussão, mas essa ideia de que os machos tinham poder, basicamente a ideia de seleção natural adaptacionista, que as fêmeas eram passivas a tudo, né? Isso teve implicância tanto no campo de estudo, quanto a gente não entende muito bem. Se você fosse comparar o que a gente entende de morfologia e anatomia das estruturas de genitália masculina e feminina, ainda é muito enviesado para o lado masculino. Por razões históricas, por razões biológicas também, porque também às vezes é muito mais difícil trabalhar com as estruturas femininas. Isso foi muito marcante na época, porque foi um exemplo muito claro de coevolução e essa dinâmica
de coevolução em um conflito sexual. E mostrou, pelo menos nesse momento dessa guerra armamentista, que quem está ganhando de forma muito mais sutil, menos violenta, nessa dinâmica, é as fêmeas. Que as fêmeas ainda conseguem exercer a sua preferência por machos e ela consegue minimizar o efeito, pelo menos no efeito de fertilização. Ela ainda tem um custo direto daqueles machos tentarem violentamente atacar elas, mas pelo menos no efeito de fertilização elas conseguem minimizar não serem fertilizadas, minimizar serem fertilizadas por machos que elas não escolheram, através da própria anatomia da cloaca feminina. Então, a primeira vez que eu vi isso, eu achei, que eu li sobre isso, eu achei super interessante, assim, um exemplo muito claro, assim, muito marcante, né? E também mostra um pouco da criatividade que os cientistas têm que ter para lidar com temas assim que são poucos explorados, né? Para até testar essa coisa dela ter criado os tubos de vidro específicos e ter gravado os vídeos. Com os vídeos você consegue medir quanto a estrutura dos machos se alongou, o quanto, qual a velocidade, quão longe chegou. Então é super, super legal, né? Sim. Tô vendo aqui que tem uma foto no livro. E é bem longo, né? Essa estrutura que a gente está chamando do equivalente do pênis É. tem um aqui que 42 centímetros. É bem. Dá praticamente E o que é, o o que é tamanho super da ave impressionante como um todo. é que os patos, essa estrutura só se desenvolve nas estações reprodutivas e volta a ter um Sim. tamanho mínimo. Ou seja, Sim. tem uma dinâmica de desenvolvimento que vai e volta muito, 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 temporalmente muito curta, né? O que é super interessante. Pra, eu acho que eu falei bastante do que eu queria falar sobre essa coisa de conflito sexual, e essa é uma área que me interessa bastante, até pelos organismos que eu trabalho aqui, que são peixes que têm autofertilização, não autofertilização, fertilização interna, assim como os patos. Esse capítulo, é aquele pato da Argentina, né? Que tem a maior estrutura em relação ao próprio tamanho, né? Gigante. Tem os vídeos na internet dos experimentos da Patrícia mesmo, sabe? Então, esse capítulo, ele no final, ele aborda um caso que ficou bem famoso aqui, foi sobre o ataque à ciência básica, sabe? Quando essa pesquisa saiu, pouco tempo depois, tinha uma corrente política que é histórica nos Estados Unidos, que é tentar, principalmente quando você tem um governo da oposição, que foi na época do governo Obama, que é tentar avaliar o dinheiro desperdiçado pelo governo. E, nesse caso, eles achavam que estudar a coevolução da genitália desses organismos foi como piada, assim, ninguém nem, provavelmente a maioria das pessoas que fizeram esse comentário nem entende a implicação evolutiva disso, como um desperdício de dinheiro público que não serve para nada, que não sei o quê. E a própria Patrícia, eu não sei se ela ainda tem isso no site dela, mas ela tinha meio que uma carta aberta à ciência básica, sabe? Por quê? Uhum. A importância da ciência básica e como basicamente tudo que é hoje ciência aplicada surgiu da, da, de achados ou de perguntas de ciência básica, né? Ontem e esse capítulo discute no final isso, né? Essa dinâmica a ciência básica pergunta coisas que a gente nem sabe as futuras implicações dela, né? Como isso pode ser usado no futuro. Então, a questão de conhecimento, ela não funciona só para uma coisa ser aplicada, você tem que ter muita informação básica sobre ela ainda. Uhum. E ela defende, ela tinha essa carta e eu acho que ela foi a algum congresso assim e falou com um desses deputados mais conservadores, deputados, senadores, alguma coisa assim, mais conservadores, explicou a pesquisa dela e até potenciais aplicações. E uma das aplicações que eles até mencionam no grupo é imagina a implicação que teria você entender essa dinâmica sazonal
do crescimento do pênis dos machos, do pênis dos machos dos patos, né? Se você entender isso ao nível celular, você poderia, no futuro, desenvolver drogas que para combater disfunção erétil masculina. Isso é só um exemplo que ela dá de como uma pesquisa básica sobre coevolução da genitália, que ele já nos ensina muito em termos evolutivos, pode ter implicação gigante nos termos práticos também, né? O que é super legal. Eu não consegui achar a carta, mas eu acho que ela transformou a carta tipo em um vídeo. Talvez ela tenha um vídeo, um artigo, mas Eu acho que isso foi por volta de 2000 e na época do final do. Ó, ela é bem defensora, é bem legal, ela é bem defensora da ciência básica, né? Isso seria se a gente for entrar nessa discussão, seria um capítulo, um vídeo à parte, né? E a uhum. gente teria que falar só sobre isso. Mas, de forma Então, geral, até pensei nisso ontem, coincidência. Ontem eu estava vendo um documentário sobre CRISPR. Também a gente pode, se quiser discutir, vai ser também uma série inteira sobre CRISPR. Mas CRISPR começou como ciência básica pura, né? Era o cara que era aquele Mojica que estava sequenciando a bactéria o genoma de algumas bactérias e percebeu as sequências, os espaçadores e as sequências virais no meio. Mas como ferramenta, ele nunca pensou nisso, né? Então, e a gente pode ficar várias vezes falando sobre a importância da ciência básica em coisas que a gente usa aplicadamente. eu acho que, infelizmente, desculpa, só para completar, eu acho que, infelizmente, isso daí que aconteceu, esse caso aí que você acabou de escrever nos Estados Unidos, é uma coisa cíclica, né? Eu quero que não, eu acho que a cada, sei lá, tantos anos, algum governo de algum país vai pegar algum exemplo de ciência básica e vai querer transformar nesse argumento, né? Eu acho que sempre a gente vai ter que ficar lutando contra isso, não tem muito o que fazer, não, eu acho, infelizmente. E é um exemplo meio caricato, né? Porque eu acho que as pessoas acham que a gente sabe que como a gente é tão interessado pela diversidade da vida e todos os mecanismos que levaram e a diversidade por si, que nada em biologia é um tabu, assim, para se perguntar, para se investigar. Eu acho que eu sofro um pouco com isso porque eu investigo várias coisas de biologia reprodutiva. E quando eu uso termos esperma, as pessoas olham e falam, tipo, alguém pesquisa isso? Uhum. Sabe, tipo, um tabu da sociedade com os tópicos. E em biologia, nenhuma pergunta é inválida, sabe? Nenhuma pergunta é um tabu. Porque tudo tem, a gente está querendo entender várias coisas, como a própria estrutura por si, os processos que levaram ao desenvolvimento daquela estrutura, a diversidade daquela estrutura, e a partir daí você pode fazer perguntas mais aplicadas, né? Ou talvez desenvolver uma tecnologia ou usar para alguma aplicação. Mas eu acho que esse caso em particular, como é uma coisa meio tabu na sociedade, genital, ainda mais de animais, Foi virou uma expandido. piada, assim, tá? Se você vê as manchetes, é tipo assim, a piada, ah, a pessoa tá olhando para pênis de pato, hahaha, tá ligado? Sem entender o quanto a gente tá devotando esse livro devotou um capítulo inteiro para isso, vários livros devotaram um capítulo inteiro para isso, a gente tá fazendo um vídeo explicando a importância evolutiva de um exemplo como esse para um exemplo de coevolução em conflito sexual. Mas quem critica isso nem sabe a importância do que é saber uma coisa dessa, sabe? Eu tava tentando aqui, também só uma conversa mais aberta, eu tava tentando lembrar de alguém que tinha, eu achei bem interessante, assim, a pessoa diz, ah, se eu pudesse ter uma máquina do tempo, eu voltaria no tempo para fazer tal coisa. Eu achei bem engraçado. Mas no meu caso, se eu tivesse uma máquina do tempo, eu voltaria para acabar com a palavra tecnologia, sabe? Porque eu acho que a palavra tecnologia, ela causa vários problemas, porque no popular, as pessoas acham que a tecnologia aparece como que do nada, É, né? Você tem ciência básica, que é uma coisa muitas vezes mal vista, principalmente, como você falou, se for esses assuntos assim que são tabus na universidade, na sociedade. E aí, beleza, ninguém gosta de ciência básica, mas tecnologia é difícil você encontrar uma pessoa que não gosta, né, de tecnologia, de um TV a satélite, de
e um vídeo 4K e tudo. Então, acho que a palavra tecnologia, na minha concepção, ela é muito prejudicial, porque ela causa na sociedade uma impressão que a tecnologia aparece do nada, assim, e não é. E é engraçado que quem reclama de ciência básica geralmente reclama no celular, assim, né? No seu celular fala, você não entende que isso aqui, Ah, isso aqui surgiu a partir do movimento de ciência é, básica. o Carl Sagan, né, no livro lá, O Mundo Assombrado pelos Demônios, que eu recomendo aqui para todo mundo, ele dá o exemplo das ondas de rádio, né, que é bem interessante também. Eu acho É, que assim, aquele Karmal, acho que tem algum desses vídeos dele que ele fala, tá, se você preferir abrir mão da ciência, então eu recomendo você, vamos começar a viver como uma vida sem ciência. Desliga a sua internet, desliga a sua luz da sua casa, volte a cozinhar com lenha, sabe? Coisas assim. Ele começa. primeiro que um grande percentual da população não estaria nem vivo, né? É, Por causa das vacinas, por vacinação. causa de antibiótico que tomou quando Sim, eu, pelo menos, tive uma infecção quando eu era criança, que eu não sei se eu estaria aqui se eu não tivesse tomado os antibióticos, exatamente. né? Então, por aí vai. Mas é isso. Então, os próximos capítulos quais são? Vamos lá para os próximos capítulos, que a gente espera soltar o Hum, vídeo em 2 semanas. Mas os próximos capítulos. Próximo se chama Beauty from the Beast, beleza da besta, vindo da besta. E o outro chama Romance Before Romance, Esse é bem romance legal. antes do romance. Sim. Eu espero que vocês tenham Que gostado desse vídeo. também volta para os manequins, né? Isso, isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que a principal ideia é introduzir esses dois conceitos em biologia evolutiva. Um conceito de decadência evolutiva por escolha das fêmeas, que é o exemplo do tangará de asa de taco. E o outro é o de conflito sexual através dos diferentes interesses do sexo, que um bom exemplo é a coevolução da genitália dos patos. Eu acho que ninguém nunca mais vai olhar para os patos sabendo disso, vai olhar da mesma forma. Eu nunca mais olhei para um pato da mesma forma. É, não é um animal tão bonitinho como muitas vezes se acha, infelizmente. Pois, pois vamos finalizar por aqui. Foi massa de novo e até o próximo vídeo. Beleza. É. Até Deus. mais.